Em um mundo cada vez mais conectado, falar sobre amor ao próximo parece algo comum, mas viver esse amor se tornou um desafio cada vez mais raro. Hoje, temos acesso instantâneo a milhões de pessoas, e ainda assim, nunca estivemos tão distantes uns dos outros. As redes sociais nos aproximaram digitalmente, mas afastaram emocionalmente. Vivemos em tempos de opiniões rápidas, cancelamentos instantâneos e corações impacientes. É nesse cenário que o mandamento de Jesus ressoa com ainda mais força, quando ele disse: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo", como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Essas palavras, ditas há mais de 2000 anos, continuam ecoando com poder e urgência. Jesus não propôs uma sugestão, ele deu uma ordem. E essa ordem não estava desconectada da realidade. Ela era e continua sendo o coração de toda a lei de Deus. Quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu com clareza: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo", como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Amar a Deus é o fundamento, e amar o próximo é a consequência natural desse amor. Não há como dizer que amamos a Deus e ignorar as pessoas que Ele criou. Mas o que realmente significa amar o próximo? Será que é apenas ser gentil, ajudar em momentos de necessidade ou cumprimentar educadamente quem encontramos? Ou será algo muito mais profundo, que envolve sacrifício, empatia e obediência? Vivemos tempos em que o amor se tornou palavra de marketing. Ele é vendido em músicas, slogans e séries, mas raramente é vivido com verdade. Amar hoje é fácil enquanto o outro pensa como nós, concorda conosco, tem os mesmos valores e a mesma visão de mundo. Mas quando o outro nos contraria, quando comete um erro ou nos fere, o amor é rapidamente substituído por julgamento e distância. Jesus, no entanto, nos chama para um amor que ultrapassa limites humanos, um amor que ama até o inimigo. Ele disse: "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem", como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Essas palavras não são apenas belas, elas são revolucionárias. Amar quem nos ama é natural, mas amar quem nos fere é sobrenatural. E só é possível quando o amor de Deus realmente habita em nós. O amor bíblico não é apenas um sentimento. Na Bíblia, amar é agir, é demonstrar mesmo quando não sentimos vontade. Jesus não apenas falou sobre amor, ele o viveu em cada passo. Ele tocou o leproso quando ninguém queria se aproximar. Ele conversou com a samaritana, mesmo sendo desprezada pela sociedade. Ele perdoou Pedro, que o negou, e orou pelos que o crucificavam, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem", como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esse é o amor que transforma o mundo. O amor que não busca o próprio interesse, não se exalta e não desiste facilmente. O apóstolo Paulo descreveu assim: "O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor", como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele não estava descrevendo um sentimento romântico, mas uma decisão diária. Amar é uma escolha, e uma escolha que deve ser feita mesmo quando é difícil. Nem sempre o amor se revela em grandes gestos. Às vezes, ele está em algo simples: ouvir alguém sem interromper, oferecer ajuda sem esperar retorno,
ou simplesmente não responder uma ofensa com outra. O amor verdadeiro é silencioso, mas poderoso. Jesus nos ensinou que o amor se mede nas atitudes mais humildes quando disse: "Tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Adoeci, e me visitastes. Estive preso, e fostes ver-me", como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Essas palavras mostram que o amor que agrada a Deus é o que age em favor do outro, mesmo quando ninguém está vendo. O verdadeiro amor não precisa de reconhecimento, porque quem ama de verdade entende que cada ato de bondade é uma semente plantada na eternidade. O amor ao próximo é o reflexo mais puro da presença de Deus em nós. Ele é a prova viva de que entendemos o Evangelho. Jesus disse que o mundo conheceria os seus discípulos pelo amor, e não pela aparência, pela eloquência ou pela posição social. Amar é o maior testemunho que alguém pode dar. Não é algo que se prega apenas com palavras, mas com a vida. Amar o próximo, mesmo quando o próximo é difícil de amar, é carregar em si a marca de Cristo. Amar o próximo nos tempos atuais exige mais coragem do que nunca. Vivemos uma era em que as opiniões se tornaram armas e as palavras muitas vezes ferem mais do que espadas. As redes sociais, que poderiam aproximar as pessoas, se transformaram em campos de batalha de ideias, onde a empatia foi substituída pela pressa em julgar. E é nesse contexto que o amor cristão precisa brilhar como uma chama que não se apaga. Amar o próximo hoje significa nadar contra a corrente, significa escolher a compaixão quando o mundo escolhe a indiferença, significa estender a mão quando todos viram o rosto. Jesus sabia que o amor seria o maior desafio da humanidade. Ele não disse que seria fácil, mas disse que seria o caminho. Em uma de suas parábolas mais conhecidas, o mestre nos ensinou quem é o verdadeiro próximo. Ele contou a história do homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões, que o deixaram quase morto à beira do caminho. Passou por ele um sacerdote e também um levita, mas nenhum deles parou. Apenas um samaritano, considerado inimigo pelos judeus, se compadeceu, cuidou das feridas do homem e o levou a um lugar seguro. E Jesus perguntou: "Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?" E o homem respondeu: "O que usou de misericórdia para com ele." Então Jesus disse: "Vai e faze tu o mesmo", como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 36 e 37. Esse ensinamento é profundo e direto. Jesus estava dizendo que o amor verdadeiro não escolhe quem ajudar. Amar o próximo não é amar quem é igual a nós, mas amar quem precisa, mesmo que seja diferente. O sacerdote e o levita representavam a religiosidade sem compaixão, o tipo de fé que fala bonito, mas não age. O samaritano, por outro lado, representava o coração que sente a dor do outro e faz algo a respeito. E é esse amor ativo, prático e misericordioso que Jesus espera de cada um de nós. Quando olhamos para a realidade atual, percebemos como o mundo precisa desesperadamente desse tipo de amor. Vivemos cercados de sofrimento invisível, pessoas sorrindo por fora e chorando por dentro, famílias desfeitas, jovens perdidos em solidão, idosos esquecidos e corações cansados tentando encontrar algum sentido. Às vezes, o simples ato de ouvir alguém pode salvar uma vida. Um gesto de bondade pode reacender a esperança em quem já não acreditava mais em nada. O amor é o remédio mais poderoso que Deus colocou no coração humano, e Ele nos chama para sermos portadores desse remédio em cada encontro, em cada palavra, em cada atitude. O apóstolo João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Isso significa que amar o próximo não é apenas uma escolha ética, é uma prova de comunhão com o próprio Deus. Quando deixamos de amar,
rompemos essa comunhão. Amar é o reflexo mais puro da presença divina dentro de nós. E é por isso que Jesus disse que todos saberiam que somos seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Mas como amar quando fomos feridos? Como amar alguém que nos rejeitou, traiu ou nos fez mal? Essa talvez seja a parte mais difícil. Amar o próximo é fácil quando o próximo é gentil, mas o amor cristão é posto à prova justamente quando o outro não merece. Jesus não nos ensinou a amar apenas quem é bom, mas também quem precisa de transformação. Ele amou Judas, mesmo sabendo que seria traído. Ele lavou os pés de quem o negaria, e ainda assim, não deixou de amar. Esse é o padrão de amor que ele nos deixou. Um amor que não depende da reação do outro, mas da obediência ao Pai. Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, está escrito: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amar quem nos feriu é a forma mais poderosa de vencer o mal, sem permitir que ele nos contamine. Quando retribuímos ódio com amor, mostramos que pertencemos a um reino diferente, um reino onde o perdão é mais forte que a vingança e a graça é maior que o ressentimento. O amor verdadeiro é um ato de fé. Ele não se baseia no que sentimos, mas no que cremos. Às vezes, amar é orar por quem nos machucou, é escolher não devolver a ofensa, é decidir não alimentar o rancor. Amar é libertador, porque quem ama se torna leve, enquanto o ódio aprisiona. É por isso que Jesus nos chamou a amar, não para o bem do outro apenas, mas também para a nossa própria cura. Hoje, amar o próximo pode significar desligar o celular e ouvir alguém que precisa conversar. Pode significar visitar um parente esquecido, ajudar um vizinho, ou simplesmente respeitar quem pensa diferente. Amar é também ter paciência no trânsito, ser gentil no mercado, ser educado no trabalho e agir com misericórdia mesmo quando ninguém está vendo. Pequenos gestos que, somados, constroem um mundo mais parecido com o reino de Deus. Em tempos de divisão e intolerância, o amor é a maior forma de resistência. É fácil seguir a multidão e reagir com raiva, mas o verdadeiro discípulo de Cristo responde com mansidão. Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. O cristão é chamado para ser pacificador, e só é possível trazer paz quando se tem amor no coração. A cada dia, o Espírito Santo trabalha em nós para que aprendamos a amar mais. Ele é quem transforma nosso coração de pedra em coração de carne, capaz de sentir, perdoar e compreender. Sozinhos, não conseguimos amar como Jesus amou, mas com a ajuda do Espírito, somos moldados à sua imagem. O amor é fruto do Espírito, como está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Não é algo que brota do esforço humano, mas da presença divina. Por isso, amar o próximo não é apenas um mandamento, é uma missão. Quando amamos, representamos o próprio Cristo no mundo. Somos cartas vivas, que não precisam de títulos nem de púlpitos para pregar. Cada gesto de amor é um sermão silencioso que ecoa mais forte do que qualquer discurso. O mundo está cansado de palavras vazias. O que ele precisa ver é amor verdadeiro sendo vivido. Amar o próximo é, portanto, mais do que um conselho espiritual. É o resumo de toda a vontade de Deus para nós. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39. Essas duas ordens estão ligadas de forma inseparável, pois quem ama a Deus de verdade não consegue deixar de amar o próximo.
O amor ao próximo é o reflexo visível do amor invisível que temos por Deus. Quando cuidamos de alguém, consolamos, ajudamos ou perdoamos, estamos, na verdade, amando o próprio Cristo, que disse: "Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes", como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Amar o próximo é enxergar Jesus em cada pessoa, no pobre, no doente, no solitário, no aflito, no desconhecido. É ver o rosto de Cristo nas expressões cansadas daqueles que o mundo ignora. É entender que o amor não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária, uma decisão consciente de refletir o caráter de Deus nas nossas atitudes. Nos tempos atuais, onde a pressa domina e a empatia é escassa, amar o próximo é um ato revolucionário. É ser luz onde há trevas, é ser ponte onde há muros, é ser esperança onde há desespero. Cada vez que escolhemos amar, contrariamos o egoísmo que o mundo tenta impor. E essa escolha, por mais simples que pareça, transforma a realidade ao nosso redor. O amor é a essência do Evangelho. Ele é o início, o meio e o fim de toda a mensagem de Cristo. Tudo o que fazemos, orar, servir, ensinar ou evangelizar, perde o sentido se não for movido pelo amor. Como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Essas palavras nos lembram que o verdadeiro valor das nossas ações não está na grandiosidade delas, mas na motivação com que as fazemos. Deus não se impressiona com feitos, mas com corações sinceros. Ele olha para o amor que colocamos em cada gesto. E é isso que o mundo precisa ver hoje. Cristãos que amam de verdade, que não apenas falam de amor, mas vivem o amor, que perdoam quando são ofendidos, que acolhem quando são rejeitados, que servem sem esperar retorno. O amor é o testemunho mais poderoso que podemos oferecer, pois ele é a linguagem que todos entendem, independentemente da fé, da cultura ou da origem. Se quisermos transformar o mundo, precisamos começar pelo coração. Que o Espírito Santo nos ensine a amar como Jesus amou, sem medida, sem distinção e sem esperar nada em troca. Que o amor de Deus transborde em nós e alcance todos ao nosso redor, porque no fim de tudo, quando as palavras cessarem, quando as profecias se cumprirem e quando o tempo desta vida se encerrar, o amor permanecerá. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas. Tira de nós o orgulho, a pressa e a indiferença. Dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor e mãos dispostas a servir. Que cada palavra nossa carregue ternura e cada atitude revele a Tua graça. Que o Teu amor seja o perfume que deixamos por onde passamos e que, através de nós, o mundo reconheça o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.